Oi gente, eu me chamo Suzy, pra quem não me conhece. Eu não costumo gravar vídeo, geralmente quando eu quero compartilhar alguma coisa com alguém, sejam amigos, conhecidos, pessoas mais próximas, ou até com pessoas desconhecidas mesmo, eu geralmente ou eu posto alguma coisa nos stories, ou faço por meio de um post no Instagram, ou então estou conversando ali de forma aleatória em alguma roda de conversa e aí eu emito ali a minha opinião sobre alguma coisa. E hoje eu quis trazer um vídeo, fazer uma coisa diferente. Muita gente posta coisas do tipo assim, arrume-se e converse comigo, então hoje vai ser algo semelhante a isso, tá? Só pra deixar claro, não sou blogueira, nem pretendo ser, mas eu queria compartilhar com vocês algo que, tipo assim, tá aqui na minha cabecinha e talvez faça sentido na sua cabecinha também. E é isso, por que não compartilhar, né? Pois a gente tem que compartilhar reflexões também. Não só coisas boas, coisas ruins também. Eu acho que é importante a gente compartilhar, falar para outras pessoas o que a gente pensa, porque às vezes fica só na cabeça da gente e a gente acha que somente a gente pensa de tal maneira, né? Não sei se faz sentido. Enfim, eu tava deitada com a minha filha. Ah, pra deixar claro, né? Tem que. Eu vou mudar aqui assim. Pra você que não me conhece, pra você que não sabe, eu sou uma mulher cristã, eu sou casada e atualmente, na data a qual estou gravando este vídeo, hoje é dia 6 de dezembro de 2025, eu tenho uma bebê de 1 ano e 7 meses e outra bebê de 6 meses. Tenho duas bebezinhas lindas com 1 ano e 1 mês de diferença. E por que eu quis gravar esse vídeo, né? Então bora lá, que eu vou, nesse momento, querer contrariar o meu marido, porque ele sempre me fala que eu nunca consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então eu vou me esforçar pra conseguir falar e fazer outras coisas enquanto eu falo, tá bom? Então é isso. Vocês vão perdoando já aí, tá? Que vai ter uns ruídozinhos aí, né? Externos de música lá fora, provavelmente. Os ruídos aqui, de eu mexer com a minha necessaire. E o vizinho batendo martelo ali, enfim. O que eu queria compartilhar com vocês? Eu tava deitada com a minha filha, tentando colocar ela pra dormir. E aí, eu tava refletindo que, ultimamente, eu tenho andado meio que sem muita paciência pra limpar o bumbum da minha filha mais velha, que tem 1 ano e 7 meses, né? Por quê, gente? Pra quem é mãe, quem já é mãe, quem já teve bebê, pai também, né? Sabe que quando chega a fase da introdução alimentar, gente, o cocô do neném, que antes não fedia nada, absolutamente nada, começa a feder assim, simplesmente de uma maneira absurda. É um fedor que é assim sobrenatural, é um fedor sobre-humano. E aí o que é que acontece? Porque começa a comer comida, né? Sai do leite materno ou da fórmula, começa a comer comidinha normal ali, e aí a criança começa a ficar um pouco muito fedido. E aí eu tava comentando com meu esposo sobre isso, mas eu tava antes refletindo comigo mesma, né? O quanto eu tenho dado sem paciência pra limpar o cocô da minha filha mais velha. Coisa que com a mais nova, eu não tenho encontrado tanta dificuldade ainda, porque ela acabou de completar 6 meses, então ela ainda tá naquela fase ali, muito do leite materno, o cocô já tá, né, querendo começar a ficar mais fedidozinho, porque ela iniciou a introdução alimentar, mas ainda tá suave, ainda tá tranquilo. E aí, o que é que acontece, minha gente? Nessa reflexão, eu tava lembrando de alguns dias em que, tipo assim, eu não trabalho, eu fico em casa cuidando das minhas princesas, recebo ajuda de outras pessoas, mas assim, tem aqueles dias em que a gente se encontra mais cansado, mais irritado, seja por questão hormonal, seja porque não dormiu direito à noite, qualquer motivo que seja. E aí, eu acabo preferindo limpar o cocô da neném com o lenço umedecido, até às vezes por ser mais prático, né? Fica cheirosinho. Só que o que acontece? Da mesma forma do adulto, se ele fizer o cocô e limpar apenas com papel higiênico, a gente sabe muito bem que fica aquela sensação de que não ficou bem limpo, né? Totalmente limpo. Até se a gente for fazer as nossas necessidades fora de casa e limpar só com papel higiênico, a gente vai ficar com aquela sensação de que, nossa, eu tô precisando de um banho, eu tô fedendo, eu tô
muito sujo. E aí, com a bebê, eu fico com essa mesma sensação. Por mais que o lenço umedecido tenha um cheirinho. Eu limpo, mas eu fico com aquela sensação, mas, tipo assim, não tá 100%. Mas só vai ficar limpa mesmo quando tomar um banhozinho. E aí, a gente adotou aqui em casa a dar banho sempre de chuveiro. A gente tinha banheira, mas a gente acostumou as meninas a tomar banho no chuveiro com a gente. E aí, o que acontece? Para dar banho no chuveiro é um pouquinho mais complicado, porque ou eu tenho que tirar minha roupa e ir pro banho com ela, tomar banho junto com ela para poder limpar ela, ou então eu tenho que me abaixar, pegar a duchazinha do chuveiro e limpar ela, lavar ela. E aí, pra mim, é ainda mais trabalhoso ou ter que tomar banho junto, ou ter que me abaixar, ligar a duchinha, passar o sabonete, fazer toda a higienização. Mas, e aí, muitas vezes por essa questão da preguiça, eu acabo recorrendo apenas ao lenço umedecido. Mas eu tava refletindo nessa preguiça. E refletindo nessa preguiça de lavar, dar o banho e apenas limpar ali com o lenço umedecido, eu me peguei refletindo em mais uma coisa. Acabei lembrando de um post que eu vi há muito tempo atrás. Eu até tentei, pesquisei esse post pra ver se estava salvo. Eu salvo muita coisa. Eu não sei se vocês são assim, mas eu salvo muita coisa no Instagram. Eu tenho várias pastas, junto com meu esposo, de criação de filhos, de pedagogia, que eu sou pedagoga também, pra quem não sabe, de psicopedagogia, de introdução alimentar. Menina, eu salvo de tudo no Instagram. E aí, eu tava na expectativa de que tava salvo. Mas não tava salvo. O que era? Era um post que a frase inicial do post era algo do tipo assim: amar é limpar a bunda. E dentro desse post tinha alguma outra reflexão, que era algo do tipo assim: imagina você se casa hoje e você está indo a caminho da sua lua de mel, quando de repente o seu parceiro sofre um acidente gravíssimo, a ponto dessa pessoa ficar tetraplégica, essa pessoa ficar impossibilitada de cuidar de si própria sozinha. A pessoa ficar ali num estado, sei lá, vegetativo, sabe? E essa pessoa passar a depender de você até para limpar o cocô da bunda dela. Agora, imagina uma situação dessa, né? Digamos assim que não é uma situação confortável, vamos dizer, né? E refletindo nessa frase, eu parei assim e fiquei: caramba, amar de fato é limpar a bunda. A mãe, o pai, que ama o seu filho, ele todos os dias ele tem o trabalho, a dedicação, o cuidado de limpar a bunda do filho, porque sabe que é um cuidado necessário, porque se não fizer, o bebê vai criar assadura, vai ficar doente, não é isso? E assim, uma coisa leva a outra. Eu comecei a refletir o quanto essa questão de limpar a bunda do outro, o outro como um ser dependente, entra muito na questão da utilidade e da inutilidade. Durante muito tempo na minha vida, eu sempre tive como referencial que eu precisava ser útil para poder ser amada. Eu precisava me mostrar útil para ser pertencente, sabe? E, gente, vocês não têm noção do quanto isso me adoeceu de uma maneira absurda, psicologicamente falando e fisicamente também, porque as doenças psicológicas, elas tendem a ser somáticas, né? Tipo, quando a nossa, tem aquele ditado, mente sã, corpo são. Então, é tipo isso. Eu fiquei tão mal, a ponto de achar o tempo todo
que eu precisava sempre estar fazendo algo para que as pessoas me amassem. E isso reverberou muito, muito, muito na minha vida emocional e também espiritual. E por que, gente, que eu vim aqui compartilhar isso com vocês? Não sei até quais pessoas esse vídeo vai chegar. Quem tá precisando ouvir isso, mas eu preciso que você saiba que o amor que Deus tem por você, ele não está alinhado com a sua utilidade, com aquilo que você pode ou consegue fazer, porque a palavra fala que ele nos amou primeiro, ele nos amou antes mesmo que nós pudéssemos servi-lo, antes mesmo que nós pudéssemos ser úteis a ele. E o amor humano, ele é condicional, infelizmente. A gente acaba exigindo condições para que o outro nos ame. Mas o amor de Deus, o amor de uma mãe para com o filho, ele não exige condições, ou pelo menos não deveria exigir. O amor de mãe para filho, de pai para filho, enfim. E amar verdadeiramente é isso, sabe? É estar disposto a limpar a bunda do outro, a limpar a sujeira do outro, a pegar a ferida, a limpar, a passar o remédio naquela ferida, sem se importar se o outro vai ter condições de te retribuir. É verdadeiramente fazer o papel do bom samaritano, sabe? De pegar ali aquele homem sofrido, limpar as feridas, tratar. Se não tiver condições de tratar, chamar alguém, chamar alguma outra pessoa para ajudar a tratar. E é isso, gente. Não quero me prolongar muito, não quero que o vídeo fique mais longo do que já está. Mas assim, eu realmente espero que essa reflexão que veio à minha mente sobre amar ser, limpar a bunda do outro, amar ser inútil, muitas vezes, mas ainda assim oferecer amor e se permitir ser amado, se permitir receber amor, que essa reflexão possa falar ao seu coração de alguma forma, como tem falado ao meu, porque eu creio que Deus, ele fala primeiro conosco para depois falar com o outro, né? E é algo que, assim, eu mesma tenho que me policiar, eu tenho que estar o tempo todo lembrando a mim mesma que Deus, ele me amou primeiro e que por ele ter me amado é que eu posso amar, que o amor está em mim, então o amor que está em mim eu posso compartilhar com outras pessoas, né? Então é isso, gente. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. E obrigada a você por ter ficado até aqui, até o final. Tchau.